Olá, eu me chamo Noeli Galvão e antes de qualquer coisa eu vou pedir para vocês darem um like e ativarem o sininho do nosso canal, que é para a gente crescer. A gente está no início do canal e seria bem interessante que você nos ajudasse. Antes de começarmos o nosso Square que eu trouxe aqui para vocês estarem dando uma verificada, olha só, tá? Antes de nós começarmos a executar essa peça, eu vou ensinar para vocês alguns pontos que são os pontos do crochê, são pontos básicos. E aí, na verdade, eu quero trazer para vocês uma leitura desses gráficos, porque o que acontece? Muita gente faz crochê, porém, na hora da leitura dos gráficos não consegue ler. Então, o que é importante para a gente fazer é a gente fazer essa leitura. Então, logo abaixo, na descrição do vídeo, vai ter esse papelzinho com todos os pontos, que são os pontos que nós vamos aprender agora. Então, é importante você, depois da descrição do vídeo, você dar uma olhada, uma verificada para ver quais são esses pontos. Então, antes de nós começarmos o nosso Square, nós vamos fazer essa leitura desse gráfico e também vamos fazer esse Square aqui lendo o gráfico, tá? Então, a gente vai ter primeiro uma base, né, desse gráfico, dessa leitura inicial, para que a gente possa, então, executar a nossa peça. Eu já vou começar a fazer o ponto baixo, tá? Como é esse ponto baixo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é. Eu vou dar uma laçada, dei uma laçada, agora eu venho, coloco a minha agulha dentro da correntinha, puxei, tá? E aí, então, olha só, gente, no nosso arquivo, que vai logo abaixo, nós temos uma primeira imagem, que é a imagem de uma correntinha. E essa correntinha, ela é representada pela bolinha. Então, assim, é muito fácil, né? No vídeo anterior eu já expliquei como é que a gente faz. Para quem não sabe ainda, introduzi a minha agulha virada para mim. Logo abaixo vou pegando aqui, olha, e vou puxando aqui dentro. Então, já fiz uma correntinha, tá? E aí, agora eu vou começar a executar, né, essa correntinha, como aquele mesmo formato que eu falei para vocês anteriormente, tá? Colocando abaixo aqui, olha, e puxando. Então, essa daqui é a correntinha, que é representada no gráfico por uma bolinha. Eu já fiz alguns pontos baixos aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu executei, tá? Então, eu tenho uma correntinha dentro da minha agulha. Na próxima correntinha, eu vou introduzir a minha agulha, tá? Vou puxar, dar uma laçadinha, olha, vai ficar com duas correntinhas. E aí, com essas duas correntinhas, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou puxar as duas correntinhas, olha. Puxei as duas correntinhas, estão vendo? Então, na próxima correntinha, introduzo a minha agulha, dou uma laçada, fico com duas correntinhas, venho por baixo da linha, introduzo a minha agulha e puxo dois. Então, esse daqui, ele é o ponto baixo, tá bom? Agora, nós vamos para o terceiro ponto, que é o ponto baixíssimo, tá? O ponto baixo, como eu falei para vocês, né, anteriormente, olha, introduzi a minha agulha, dei uma laçada, fiquei com duas, tá? E aí, ó, vou puxar essas duas. Esse é o ponto baixo. O ponto baixíssimo, o que que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha dentro do meu buraquinho aqui, tá? E aí, eu vou pegar
dou a laçada e ao invés de eu ficar com 2, eu vou puxar os 2 ao mesmo tempo. Então, eu vou pegar, olha, novamente, vou fazer mais uma vez pra gente ver como é. Próxima correntinha, dei uma laçada aqui, puxei. Ao invés de eu ficar com 2, eu vou puxar os 2 de uma vez. Então, esse é o ponto baixíssimo. Puxei os 2 de uma vez, olha. Tá vendo como é? Vou puxando os 2 de uma vez, ó. Puxei, olha aqui. Certo? Esse é o ponto baixíssimo. Vê que ele tem diferença de um ponto para o outro, olha. Aqui, ele é bem menor do que esse, do que o ponto baixo, tá? Olha só, gente, o que é muito importante vocês verificarem com relação aos gráficos, né, de crochê, é que quando você estiver fazendo essa leitura desse gráfico, tá? Quando você estiver fazendo a leitura do gráfico, é importante você fixar cada uma dessas nomenclaturas. Então, a primeira, o ponto baixíssimo, né? O ponto baixo, a correntinha, que foi o que nós fizemos agora. Então, a correntinha, ela sempre vai ser representada por uma bolinha, tá? Uma bolinha branca. O ponto baixíssimo, ele sempre vai ser representado por uma bolinha preta. E o ponto baixo vai ser representado por um X ou por uma cruz. Então, se no gráfico tem 5 bolinhas brancas, equivalem a 5 correntinhas. Se for 5 bolinhas pretas, 5 pontos baixíssimos. Se for 5 cruzes, 5 pontos baixos. Ou 5x, 5 pontos baixos. Então, eu preciso fixar na minha cabeça a imagem das bolinhas ou das cruzes, do que seja, e me referir ao ponto, sabendo que uma bolinha branca, correntinha, bolinha preta, ponto baixíssimo, cruz ou X, ponto baixo, tá bom? Então, quando eu assimilo isso, consequentemente, eu vou fazer a leitura desse gráfico, eu vou conseguir fazer a leitura do gráfico, tá? Então, agora a gente vai fazer o nosso ponto alto, tá bom? Nosso ponto alto. Que o nosso ponto alto vai ser representado por um pauzinho, tá? Com 2 risquinhos. E lá na descrição do vídeo vai estar essa tabelinha para vocês. Então, vamos lá no ponto alto. Eu vou, sempre que eu tô fazendo uma correntinha e eu quero fazer, digamos, um tapete. Então, quero fazer o tapete, contei lá o número de carreiras que eu tenho. Para eu começar a subir esse quadrado, eu sempre vou precisar colocar as correntinhas. Então, eu vou contar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Contei as 3 correntinhas e eu conto mais uma vez aqui, ó. 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, eu vou introduzir a minha agulha. Introduzir a minha agulha. O que eu vou fazer? Vou pegar. Esse vai ser o meu ponto alto. Vou dar 2 laçadas e mais 2 laçadas. Mais uma vez. Próxima correntinha, introduzir a minha agulha, olha. Vou ficar com 3 pontinhos aqui, né? Então, eu posso dar 2 laçadas e depois eu posso dar mais 2 laçadas, tá? Eu aprendendo a fazer isso, eu já vou conseguir fazer o meu square, certo? Então, esse meu square aqui também vai ficar lá na descrição do vídeo pra gente fazer. Eu já deixei esse daqui prontinho, tá? Que é pra nós vermos como é que vai ficar. E aí, a gente vai tentar fazer esse daqui junto com você, tá bom? Então, vamos ver como é que fica.